pessoal. Diante da chegada do Natal, eu gostaria de falar com você sobre as imagens que esse tempo nos traz. E as imagens mais frequentes e corriqueiras desse tempo natalino, do universo desse que chamamos de Natal, normalmente são percebidas em teatros infantis ou encenações a respeito da chegada do menino Jesus, ou propriamente os símbolos que margeiam todo esse cenário do nascimento de Cristo: presépio, estrela de Belém, a caminhada ou a encenação desse casal, José e Maria, para uma região onde eles iriam ser contados lá em Belém, como parte do censo que o imperador na época queria fazer, até o nascimento de Jesus nessa mesma cidade. São imagens que fazem parte desse cotidiano natalino. Mas hoje eu gostaria de, diante da aproximação ou da celebração do seu Natal, convidar você a observar 3 imagens não tão perceptíveis diante dessas imagens natalinas. A primeira delas vem da história em si, que conta que esse casal se desloca da cidade de Nazaré em determinado momento, onde Maria, que estava grávida, vai com José até Belém. E lá em Belém, eles chegam cansados. Cansados porque, em média, duraria 3 dias andando para se chegar na cidade de Belém. O casal que chegaria momentos antes, na cidade de Belém, vindo de Nazaré, onde propriamente aconteceria o nascimento da criança, pois Maria estava grávida. É a imagem do cansaço de uma jornada, do cansaço, por vezes, que você e eu somos também participantes nas nossas vidas. Quando cansamos de uma longa jornada, quando cansamos de algo que já está perdurando na nossa vida, quando cansamos fisicamente, mentalmente e emocionalmente de alguma coisa. E essa imagem nos retrata de que mesmo diante do cansaço, havia a presença de Deus junto a eles. E eu queria que você guardasse essa primeira imagem nos momentos em que você, por vezes, esse ano cansou, ou se vem chegando até esse momento de Natal cansado. A lembrança de que essa imagem nos traz a ideia clara de que Deus é um Deus presente, mesmo na vida dos cansados, daqueles que estão sobrecarregados, cansados. A segunda imagem deste que poderia ser o universo natalino não percebido pela maioria de nós, seria a imagem do acolhimento, mas não de qualquer acolhimento. Veja bem, José era da cidade de Belém. Mesmo que ele estivesse vivendo em Nazaré com Maria, ele era belemita, nascido de Belém. Quando eles chegam em Belém, conta a narrativa de que eles não foram aceitos nas hospedarias e por isso talvez tenha ido para uma gruta ou certamente para o estábulo de alguma casa que, não por acolhê-lo abertamente, ofereceu a parte onde os animais estavam para que eles fossem ali pousar, porque não havia lugar para eles na cidade, como diz o texto. Quero acreditar sinceramente que a família de José também estava em Belém e que, por certo, não havia nenhuma hotelaria bíblica da época
preparada ou não para receber José, senão os seus próprios familiares, que não o acolheram da forma devida e apenas franquearam para aquele casal um lugar onde os animais estavam. Era o único lugar que poderia acolher a eles. Nós devemos saber acolher. E quando somos ou acreditamos sermos família, devemos saber acolher da maneira certa. Quero convidar a você a olhar para essa imagem do acolhimento da família de José, a ele, a sua mulher e a seu filho, e que não acolheram da maneira correta, que você possa refletir sobre a maneira como você tem acolhido aquelas pessoas que por vezes são até seus familiares, amigos e pessoas próximas. É a imagem da qualidade do acolhimento. E a terceira e última imagem que eu queria trazer para você e sua família nesse Natal é a imagem do extraordinário diante do ordinário. O texto bíblico que relata o nascimento de Jesus está apenas em 2 evangelhos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Não existe relato desse fato nem no livro de João, nem no livro de Marcos. Talvez porque não tenha sido considerado um grande fato na vida de Jesus para os evangelistas. Os dois narram que em dado momento os pastores que estavam a pastar as ovelhas do campo viram uma imagem extraordinária de anjos no céu anunciando a vinda e o nascimento daquele que seria o Salvador, daquele que seria o Rei dos Reis, daquele que seria aquele que viria trazer vida vivida com vida. A Bíblia, em outros lugares, em outros textos, relata que a imagem dos anjos não são as imagens de crianças branquinhas e gordinhas que nós conhecemos nos livros ou nas igrejas. São imagens, por vezes, até terríveis e extraordinárias. Diz alguns textos que eles tinham 4 cabeças, 4 faces, asas nos pés, asas nos braços, asas nas costas. Era algo que qualquer pastor, qualquer pessoa simples da época poderia temer ao ver. E daquela forma extraordinária, eles já estavam apenas comunicando algo simples e ordinário. Havia nascido naquele momento uma criança de mulher. Na nossa vida, na minha e na sua vida, os milagres de Deus não acontecem, na sua maioria, no campo do extraordinário. Os milagres que Deus faz todos os dias nas vidas das pessoas estão muito mais perceptíveis no ordinário do que no extraordinário. Na Bíblia, o extraordinário se rende ao ordinário. E nessa imagem, nós poderemos guardar e devemos guardar a capacidade de percebermos o ordinário de Deus, que também é milagroso, é renovador em nossas vidas. Então fica hoje essas 3 imagens para você nesse universo natalino. A imagem que Deus está presente no nosso cansaço. A imagem que somos convidados a acolher da forma correta aqueles a quem merecem ser acolhidos. E a imagem de que Deus está trabalhando noite e dia na sua vida, no ordinário, muito mais do que no extraordinário. Que você tenha um grande e feliz Natal para a sua família, para os seus amados e para aquelas pessoas do seu convívio. Nos vemos, um grande abraço e um grande Natal. Até a próxima.